Pois é, minha gente, os Jogos Olímpicos chegaram ao fim e alguns dos nossos pilotos de Fórmula 1 podem finalmente descansar até ao regresso das corridas no nono lugar. Quem é que não viu Piastri, Russell, Sainz, Bottas, Ricardo ou até Esteban Ocon a brilhar noutras modalidades? Bem, não eram eles, mas quase pareciam daqueles momentos à Marvel de universos paralelos. Já na plateia podemos mesmo contar com o verdadeiro Hamilton até Fred Vasseur. Por esta altura, vocês já estão a pensar, por que estão-nos a falar de Jogos Olímpicos num podcast de Fórmula 1? Tudo tem um motivo. Afinal de contas, a Fórmula 1 também já esteve dedicada aos países. Pois é, existiu a A1GP, que correu entre 2005 e 2009. E para aprendermos mais sobre isso, temos o nosso comentador habitual, Miguel Ribeiro. Como é que estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos dias. Olha as minhas lá atrás. Bom dia, Matosinhos. Estamos aqui na praia. Espetacular. Sabes que de certa maneira isto é clickbait, porque não é Fórmula 1, é uma coisa parecida Pois, à Fórmula 1, são corridas de monolugares, pronto. Mas pronto, agora que revelamos que é clickbait, as pessoas dizem, então não quero. E vão então, mas olha, antes de saírem, deixem só um like, subscrevam, comentem, pronto. Vocês sim, já agora que isto dá trabalho. Pronto, então, vamos falar dessa modalidade clickbait. Sim. Que é a Fórmula 1 de países, que chegou a ter alguns pilotos da atual Fórmula 1, mas a isso vamos ver mais à frente. Exatamente. Então, começando pelo início, e que eu acredito normalmente é sempre o melhor sítio para começar, esta coisa toda que vamos falar hoje começou ali algures em 2005, que a ideia já vem de 2004, um sheik do Dubai, cujo nome eu vou abster de referir, porque não estou em condições de dizer o nome do senhor. Pronto. Aliás, a ideia até já vem um bocadinho mais atrás, ali alguns de 2003, mas começou a ser formada mais em 2004 e arrancou em 2005. A ideia era, e juntamente depois com outro empresário, Tony Teixeira, pronto, e a ideia basicamente era fazer um Mundial de Seleções em Fórmula 1. Pronto, assim foi, e partimos em 2005, 2006, a questão era também tentar encaixar isto de maneira que fosse ficar ali entre as épocas da Fórmula 1, e se a Fórmula 1 acompanha, as suas épocas acompanham o ano civil, a ideia era fazer aqui um bocadinho a semelhança do futebol, entre outubro e março, outubro e fevereiro, coisas assim. Por isso a primeira época arrancou em setembro de 2005, num sítio absolutamente histórico para o motociclismo e para o automobilismo a nível mundial, no Reino Unido, Brands Hatch. Que se não conhecem, recomendo que vão ver, porque é uma pista bem engraçada. E ganhou Nelson Piquet. Não é o Nelson Piquet o verdadeiro, é o Júnior. É o filho do Max. Sim, é verdade. Nelson Piquet Júnior, que Flávio Briatore e Fernando Alonso podem não gostar muito de lidar com esse nome ao dia de hoje, desde 2008 para cá. Não sei porquê, o rapaz tão sério. E foi sério, é a bom da verdade. Ele depois disse a verdade toda, mas foi sério. Mas sim, arrancou então em 2005, como estávamos a dizer, não eram propriamente Fórmula 1, era uma especificação quase criada à medida para este campeonato, que depois acabou por ser atempadamente chancelado pela FIA, que deu a sua autorização de campeonato oficial apoiado pela entidade, pela Federação Internacional. E não tinha muita ciência no papel. Os carros e os competidores não tinham muita ciência. Havia cerca de 23, 25, 24 países. Na primeira época, se não me engano, são 25. Um carro para cada equipe, o que pressupõe logo só um piloto
por equipa, por corrida. Carros iguais para toda a gente. E uma coisa que, não sendo DRS, nem sequer funcionando da mesma maneira, poderia ser remotamente parecido, que era o Power Boost. Porque o Power Boost basicamente eram 30 a 40 km, dependendo depois daqui das gerações dos carros usados, a 30 a 40 cavalos de potência a mais, a partir do momento em que o piloto pressionava um botão dentro de umas certas condições cumpridas, mais de 80% do pedal a fundo, mais de 60 a hora. E só podiam usar isso um máximo de vezes, não é? Como Sim. na atual Fórmula 1, DRS está sempre disponível, exceto, lá está, se por alguma condição tiver que ser desativado, mas aqueles só tinham mesmo um número de vezes limitada. Tirando aí a questão do limite de uso, talvez se assemelhe mais até à característica de indicar, que é o push to pass, que é mais semelhante a isso. No push to pass também não há uma asa que abre, é mais uma questão de engenharia e de motor. Estas brilhantes viaturas de apenas um condutor e 0 passageiros, nas primeiras 3 épocas não eram assim feitos por ninguém internacionalmente altamente reputado, eram feitos pela Lola, que, by the way, para o ano volta à alta roda na Fórmula E, pela Lola, um construtor britânico, e os motores eram também de um construtor britânico que andou muito tempo na Fórmula 1, mas já também há muito tempo, a Zetec. A Zetec fornecia os motores, a Lola fornecia os carros, eram motores V8, 3400 centímetros cúbicos, 520 cavalos de potência. O Power Boost incrementava aqui a cerca de mais 30 cavalos de potência, e caixa de 6 velocidades. E como se o carro não poderia ter nada realmente internacionalmente famoso, os pneus eram da Cooper, por isso parece-me um carro internacionalmente desconhecido, para quem não está atento. Mais à frente, depois de 2008 em diante, aquilo que seria depois um acordo para 6 anos, os carros mudaram. A gente depois fala disso um bocadinho mais à frente, mas mudaram para Ferrari, com pneus Michelin, que é para ser mesmo tudo internacional. É para ser tudo profissional. Exatamente. Tudo na mais alta roda. E eu posso dizer que o pretexto para se ter mudado para a Ferrari foi: vamos baixar os custos. E vamos também chamar investidor, né? Porque é uma grande marca que está aqui associada a nós. Exatamente. Portanto, o futuro reservava coisas lindas e maravilhosas. Mas é verdade. Logo no ano a seguir. Sim. Dos 6 anos só se cumpriu um. Sim. Mas pronto. Exato. Queres ir época a época? Falta falarmos aqui também um bocadinho do formato do fim de semana, convém, porque as pessoas acham que entravam em sexta na pista e que só saíam no domingo. É isso. Nada sempre, mais sempre errado. a rodar. Nada só mais paravam errado. para abastecer e comer uma sandocha. Sim, uma bucha. Havia 3 sessões de treinos, à semelhança da Fórmula 1, 2 à sexta, de 1 hora cada uma delas. No sábado de manhã também uma sessão de treinos. Na parte da tarde do sábado havia, ao início de 15 minutos, depois foi encolhido para 10, 4 sessões de qualificação. 4 sessões de qualificação segregadas, porque 2 delas ditavam a grelha para a primeira corrida, e a terceira e quarta sessão de qualificação ditavam a grelha para a corrida longa, digamos assim, a segunda corrida. Lá está, 4 vezes 15 minutos, depois encolhido para 10 minutos. Isto na tarde de sábado. No início da tarde de domingo tínhamos a corrida sprint, mais curta, à semelhança do que acontece na Fórmula 1. Tinha uma coisa que não é muito comum hoje em dia, ver corridas de Fórmula 1 assim, só por motivos de segurança. A corrida sprint começava sempre com uma
uma partida lançada, ou seja, os carros fazem uma volta atrás do safety car e depois o safety car sai e é o início da corrida. A sprint tinha 24 minutos de duração mais uma volta, depois em 2007 passou-se de 24 minutos para 25, e tinha um pit stop obrigatório entre a volta 4 e 8. Vou deixar esta ideia marinar. Sim, tendo em conta o tempo, aquilo era só mesmo para chatear. Sim. E o Power Boost que tu falaste há bocado, na Sprint Race era mesmo só 4 vezes que podia ser usado. Portanto, exatamente. Em 25 minutos acho que pronto, era dar em bom uso. Sim, era inteligência na utilização. Isto era no início da tarde. Depois, mais ao meio da tarde de domingo, tínhamos efetivamente a corrida longa, digamos assim. Essa já um bocadinho mais à semelhança da Fórmula 1 na partida, porque era feita com partida na grelha. Tinha uma distância de aproximadamente 180 km, ou no máximo, dependendo das circunstâncias, até por motivos de chuva, 69 minutos e mais uma volta. Relativamente aos pitstops, continuava a ter pitstops obrigatórios, neste caso 2, um deles entre a volta 8 e 16, e agora preparem-se para rir, Esta é que era a surpresa. O segundo era determinado quando toda a gente fizesse o primeiro. Ou seja, só se sabia a janela do segundo depois da volta 16, que era quando toda a gente já tinha que ter feito o primeiro. O que é incrível para a parte da estratégia. Sim, porque já viste, agora as equipas que andarem aí uma semana, 2 meses, séculos a fio a definir estratégia. Não, define a tua estratégia a partir da volta 16. Exatamente. Sendo que era obrigatório, tinhas que parar, por isso. E os Power Boosts eram 8. O Power Boost podia ser utilizado 8 vezes. Havia ainda uma característica que era, apesar de só haver um carro, poderia haver 3 pilotos a correr, a usar o carro durante os treinos, sendo que obrigatoriamente daqueles 3, um deles tinha que fazer a corrida. Não poderia ser, por exemplo, correm 3 e depois vem outro fazer a qualificação e correr. Não, isso não era assim. Podia-se usar 3, que até me parece bastante vantajoso, porque pilotos diferentes trazem coisas diferentes e sim, maneiras de conduzir diferentes, mas sim, um deles tinha que conduzir. Mais à frente, acho que ali em 2008, 2009, depois no que viria a ser a última época, poderias ter uma espécie de um wildcard, que era teres um piloto só para fazer a qualificação. Não sei se é assim tão... Mesmo assim, tinhas países que apostavam num único piloto para a época toda. Como, por exemplo, na primeira época, os Países Baixos só tinham um piloto. Quem era? O Sr. Verstappen. Verstappen pai. Pois. Acho que não sei. O Verstappen filho na altura tinha pai 10 anos. Pois, exato. Spoiler alert, ele não acabou no pódio desse Mundial de monolugares. Claro, então se ele nunca pontuou na Fórmula 1, então agora ia estragar a consistência da carreira. Então, nunca pontuou, não. Nós daqui a bocado vamos ver alguém que tem muito mais consistência aqui do que na Fórmula 1, portanto. Sim, houve aqui pilotos que tiveram bastantes, uma carreira, digamos assim, bastante agradável. Curta, mas eficaz. Sim. Nesta modalidade. Sim. Com tudo isto explicado, acho que não falta mais nada. Podemos começar a dissecar muito ligeiramente, que as pessoas têm mais que fazer. Época a época, começando em 2005, 2006. Eu já estraguei tudo, né? Eu dizer quem é que ganhou a primeira corrida, mas depois, olhem, não estraguei nada, nem sequer acabaram no pódio. Coitados. Depois foi aí um país da Europa. Foi, confirmo. Limpou basicamente. Quer dizer, até foram 3 da Europa a ficar no pódio, não é mesmo? Mas foram os franceses a limpar a coisa toda. Sim. Belíssimos 172 pontos.
É verdade, e 8 vitórias seguidas, uma sequência de 8 vitórias seguidas. Entre a terceira corrida, que foi a sprint da Alemanha, e a feature race da Malásia, foram 4 países, 8 vitórias seguidas. E em Portanto, vários casos com pole position e volta mais rápida. foram já raios disto no primeiro ano. A Suíça ficou em segundo, com belíssimos 121. Sim. Já o Reino Unido ficou em terceiro e não conseguiu chegar aos 3 dígitos, porque só conseguiu mesmo 97 pontos. Mas pronto, props para eles. É verdade. Isto que era uma grelha que tinha muita gente, ou gente conhecida ou filhos de gente conhecida. Já falaste do Verstappen, tinha Alex Young, que tinha corrido uns anos antes na Minardi e que é até agora o único homem da Malásia a ter chegado à Fórmula 1. Tinhas Nelson Piquet Jr., também já referiste, tinhas o Christian Fittipaldi, o filho do Fittipaldi, tiveste o português Álvaro Parente, que durante muito tempo foi a grande esperança portuguesa para chegar à Fórmula 1 e que foi piloto de testes da Renault. Tinhas o Will Power, que hoje é piloto na IndyCar, a correr pela Austrália. Tinhas na República Checa o Jan Charuz, e aqui o Jan Charuz é o pai dele que tem o relevo, porque é o dono de uma equipa em Fórmula 2 e Fórmula 3, que é a Charuz, o Antonin Charuz, que tem a sua equipa. Tinhas Adrian Sutil na Alemanha, tinhas Scott Speed nos Estados Unidos, tinhas o neto do Jody Scheckter, o Thomas Scheckter, a correr pela África do Sul, o neto do Niki Lauda, o Matias Lauda, e o Patrick Friesacker, que correu na Minardi, a correrem pela Austrália. Tinhas muitos nomes. Olha, tiveste também Narayan Karthikeyan mais à frente na Índia, tiveste um homem que já falámos aqui, dos tempos negros daquelas equipas que tiveram uma vida desgraçada, Karun Chandhok, pela Índia, que, by the way, fez 0 pontos, mas aos dias, olhando para trás, foi uma grelha, a primeira de todas, que tinha nomes, uns que se viriam a tornar de peso, outros que efetivamente já tinham algum peso. Pronto, não podias também ter os nomes de peso da altura, porque quer dizer, isto como decorria na altura em que eles estavam a usufruir de férias ou em testes para preparar também a época seguinte, não podiam simplesmente andar ali a cansar-se. Sim, exatamente. Com outras competições. Exatamente. E tendo em conta que normalmente a primeira corrida ainda era antes do fim do campeonato de Fórmula 1, pronto. E há ali uma certa sobreposição. Sim. Como tu disseste, ganhou a França. Ganha a França. Exatamente. Se voltaram a ganhar, não. Foi assim uma coisa. Quer dizer, voltaram a ganhar o campeonato. Corridas é diferente. Pois. No entanto, na época seguinte, tivemos novos países a entrar e outros a sair. É assim. Exatamente. Onde sai, Singapura e Grécia juntaram-se às equipas que já lá estavam. Já a Turquia saiu por falta de dinheiro. A Áustria, o Japão e a Rússia também abandonaram. E Portugal esteve na iminência de abandonar, porque estava com dificuldades em arranjar o dinheiro para entrar na competição. No entanto, mesmo assim, conseguiram disputar as últimas 4 etapas, onde arrecadaram a módica quantia de 10 pontos. 10 pontinhos, é verdade. Só fizeram as últimas 8 corridas. Em Portugal, tudo o que mete o que não é futebol é sempre um problema para arranjar patrocínio. Por isso. No entanto, foi a época em que tivemos 2 representantes da nossa atual grelha de Fórmula 1. Nico Hülkenberg. É verdade. Correu E pela Sérgio Alemanha. Pérez. Correu pela Alemanha e foi o responsável pela Alemanha ganhar, porque a Alemanha ganhou nesse ano. Sim. Em 22 corridas, que é a sprint mais a corrida principal, só não representou a Alemanha na etapa do México e arrecadou 9 primeiros lugares ao longo desse campeonato. Portanto, Nico Hülkenberg afinal sabe o que é subir a um pódio, sabe o que é estar em primeiro lugar, só não sabe o que é isso na Fórmula 1. Pois, olha, se calhar aposto que ele trocava.
Ou se calhar ia dar aquela resposta politicamente correta. Não, são coisas Não, diferentes. representar o não meu país é uma honra e não sei o quê, pronto. Sim, não. O Pérez aparece, obviamente, a representar o México e pronto, é o ano em que temos os nossos representantes de Fórmula 1 e também é o ano em que o Sheik depois abandonou o cargo. O homem que teve sim. a ideia decidiu abandonar isto. O homem Não vou disse, soltar 5. vou andando. Aqui houve E também foi. uma mudança nesta época. Na época de 2005-6 pontuavam nas duas corridas os 10 primeiros, de forma 10, 9, 8 por aí fora, um ponto para a volta mais rápida. Em 2006-2007 começa a haver aqui uma primeira tentativa de extinção. Pontuava os 6 primeiros na sprint, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sendo que para a corrida feature, a corrida longa, mantinha-se o 10, 9, 8 por aí fora, até ao 10º lugar, também com um ponto para a volta mais rápida. Isso deve ser a única coisa que foi constante neste tempo todo. É porque vamos depois ver, conforme avançarmos as épocas, há sempre regras novas. Sim, houve sempre. Mas pronto, dar nota também, só uma pequena chega que de repente as equipas não iam, os países não avançaram assim ao calhas para montar uma equipa. Muitos dos países chegaram a acordo com gente que já tinha equipas noutros campeonatos. Por exemplo, eu falei da Charuz, do Antonin Charuz. A Charuz tomava conta da Team Brasil e da Team República Checa, por exemplo. A Dams, que é uma equipa francesa que está na Fórmula 2, tomava conta das operações do Team France. A Carlin, que também está na F1 Academy, está na Fórmula 2, na Fórmula 3, tomava conta das operações da equipa do Líbano. E por aí fora, ou seja, não havia aqui de repente vamos montar isto tudo novo. Não, calma, isso também não é assim que se faz. Já dissemos quem é que ganhou, foi a Alemanha. Sim, Nicole La Kaltenberg France. Liderou isto, La France. La France não, die Deutschland. A France foi Alemanha, tu dizes La France. 128 pontos para a Alemanha, em segunda Nova Zelândia com 93 e o Reino Unido ficou a 1 ponto da Nova Zelândia com 92 pontos. Por 1 ponto. Por 1 ponto. Que desgraça. É o que é. E pronto, concluiu-se assim a segunda época. Exatamente. Esta maravilhosa modalidade que durou imensos anos. Exatamente. Boeda. E portanto, 7-8, época 2007-2008, trouxe outra vez novas regras. Na altura foi aí que se implementou as 2 pitstops obrigatórias, né? Sim, porque antes era só um. Introduziram um novo combustível. Exatamente. Agora deixo para ti isso, que é muito técnico. Agora tu dizes, o combustível é 30, é um combustível não sei o quê, não sei quantos, com os fósseis sociais de dinossauros há 4 milhões e meio de anos atrás. É envelhecido em barricas de madeira da Malásia. Exato. Mas sim, houve aqui algumas alterações, como tu já falaste, os pitstops, a partir do meio do campeonato, salvo erro, fechava-se a saída passou-se a fechar a saída do pit lane em condições de safety car. As corridas, como eu tinha dito antes, passaram de 25 minutos, salvo erro, para 29, a sprint para 29 mais uma volta. Houve aqui alguns acertos. E lá está, o combustível passou a ter uma mistura de 30% de biocombustível. A gasolina, simplificando, passou a ter uma mistura que incluía 30% do biofuel. E pronto. Não foi propriamente a época com mais alterações, como vamos ver a seguir. Mas foi a época em que Filipe Albuquerque apareceu. É verdade, o Filipe nosso Albuquerque belo Filipe, que recomenda pneus. É? E agora deixamos aqui. Não deixamos. Já deixámos no último episódio, podem ir lá e veem quais são os pneus que o Filipe Albuquerque recomenda. Exatamente. Spoiler alert, não é nenhuma das marcas que esteve envolvida nesta modalidade que estamos a discutir hoje. Exatamente.
Filipe Albuquerque acabou sempre em lugares de condução, foi então o responsável pela maioria dos pontos que Portugal arrecadou nesse ano. Nesse ano, Sim. Portugal arrecadou 59 pontos. Filipe Sim. Albuquerque conquistou 2 terceiros lugares e 1 segundo lugar. Pronto, e o colega dele era o João Urbano. Sim, o João E Urbano fez o começou a restinho. época. Sim. Pronto, depois o Albuquerque veio trazer o resto do serviço. Mas aqui, e não desmerecendo obviamente o João Urbano, Não, nota-se obviamente que a passagem para o Filipe Albuquerque foi... a conversa começou a ser outra, porque o Filipe Albuquerque também já começava ali a surgir nas academias da Red Bull, era um piloto muito promissor, como já dissemos aqui antes, falou-se durante algum tempo que podia ter chegado à Fórmula 1, era, como diriam os nossos amigos brasileiros, o rodar a chave, era quase um bocadinho passar ao próximo nível. Pronto, e lá está, passaram. Portugal até conseguiu lá estar mais pontos. Tínhamos acabado de falar que na época passada Portugal só tinha conseguido 10, pronto, Sim. mais 49 pontos que na época anterior. Portanto, Exatamente. já foi ali qualquer coisinha. E tiveste um novo campeão. Sim, era isso, eu ia ao pódio. Os suíços ganharam, mas para mim o interessante está no segundo e no terceiro lugar. É que se Voltou a ouviram ser com igual. atenção o pódio anterior, voltou a ser igual e com a mesma diferença outra vez, só um ponto. Um pontinho. Um pontinho. verdade. Portanto, a Suíça terminou este campeonato com 168 pontos, a Nova Zelândia 127 e o Reino Unido com 126. Exatamente. E a França, que começou com o título, caía agora para o 4º lugar. A Alemanha, como tinha também perdido Nico Hülkenberg, deixou de ser campeão e caiu para o 8º. Sim, o Hülkenberg apareceu naquele ano, ganhou, divertiu-se, não voltou. E foi Como andando. o Pérez também. O Pérez não ganhou e divertiu-se. Deve ter Sim, divertido qualquer esperemos coisa. nós que se tenha divertido. Se calhar é um bocado como aquilo que ele anda a fazer agora na Fórmula 1. É divertido. E agora vêm os haters e batem-me todos. Sim. Dizer também que, mais uma vez, houve alterações na regulamentação. Tivemos, por exemplo, mais uma alteração no sistema de pontos. Continuava a haver um ponto para a volta mais rápida, mas agora o sistema de pontos era 15 para o primeiro, em ambas as corridas. 15 para o primeiro, 12 para o segundo, 10 para o terceiro, 8 para o quarto, 6 para o quinto, 4 para o sexto e por aí fora até ao 10º lugar, onde somava um ponto. E mais nada. Também já tínhamos falado das outras alterações, é verdade. Faltava esta dos pontos que era importante. Dar nota e indo na terceira temporada, o campeão suíço, o Neil Jani, viria a ser, e se não estou enganado nas contas, mas quero-me parecer que não, que foi o melhor de sempre da A1GP, sendo o piloto mais pontuado. E agora vamos para a época em que mais mudanças tivemos. És verdade, a começar no carro. Mudou o carro, Então, mudaram os pneus. é verdade. Porque então, se calhar a gente, para atrair mais gente, muda isto para Ferraris. E foi o que se fez. Em 2007, a A1GP tinha anunciado que ia mudar de carros para a época de 2008-2009 e foi isso que sucedeu. Mudámos para um carro Ferrari, com motor Ferrari, 3000 de cilindrada V10, que era muito, a nível de chassi, próximo ao Ferrari F2004 de Schumacher, com que foi campeão. Terá sido eventualmente o ponto em que se esteve mais perto do que é um Fórmula 1. Como eu disse, o motor V10, o motor era Ferrari, V10, 540 cavalos. Aqui o Power Boost tinha um incremento ainda maior do que anteriormente. Anteriormente, com o motor Zetec, o Power Boost dava 30 cavalos a mais, aqui passou a dar 60 cavalos a mais. Ou seja, o motor no pico tinha 600 cavalos. Caixa Mais de 6 um que era o velocidades. emblema da Ferrari. Diz? Mais um que era o emblema da Ferrari. Sim, para 601. Contava E mais o sempre cavalo que ia a 600. conduzir, 602. Ou se perdesse era um burro.
Depois, Desculpem. 6 foi velocidades na caixa de velocidades e passou-se também para pneus Michelin. Basicamente, falta dizer que este acordo com a Ferrari era para 6 anos e foi só um, LOL. E o da Michelin era 3 e também foi só um. Pá, reza a história, né? Que já voltei ainda um bocadinho à frente, a Ferrari depois ele levou falta de pagamentos também, portanto. Sim, também. Só que depois começa a ser aquela coisa do diz que disse. E A modalidade acabou, não é mesmo? Portanto, se calhar faltou Pois. dinheiro. Vamos acreditar. Dizer também que procederam-se algumas alterações, também já tínhamos enumerado, as qualificações foram reduzidas de 4 sessões de 15 para 4 sessões de 10 e surgiu aqui a questão do Joker na qualificação do Wild Card e pronto. Dizer também que este Wild Card tinha condições para fazer a volta de qualificação sempre com o botão do Power Boost ativado. Sempre ali a rasgar. Que sentido é que isto faz? Não sei, eles lá acharam que fazia. Pois. Mas também deve ser por isso que isto acabou, não é? Olha, mas se tu olhares para essa época já estava a dar alguns sinais. 3 Pois. etapas foram canceladas. Itália, Indonésia e México. É Havia verdade. uma proposta para se realizar no Brasil, também ficou pelo caminho. É verdade. Mas por motivos diferentes. Sim, mas eu não sei se foi só por ser esta mudança da Ferrari, porque houve aqui mais coisas incríveis a acontecer nesse ano. É verdade. Portugal acabou no pódio. E tudo graças a Filipe Albuquerque, porque era o nosso único representante nessa época. Sim. E Deve ser talvez a conquistou- época em que há menos pilotos a aparecer. E conquistou o primeiro lugar na corrida principal da China, o Filipe Albuquerque. Exatamente. Filipe Albuquerque foi, é e será sempre um vencedor. Retirou-se apenas na corrida principal nos Países Baixos. De resto, pontuou sempre e fez 6 visitas ao pódio, entre sprints e corridas principais. Há Sim. bocado falaste do Líbano, por causa de uma das equipas que estava por trás da seleção do Líbano. O Exato. Líbano, curiosamente, fez sempre 0 pontos, excepto nesta última temporada em que conseguiu 8 pontinhos. estava-se a ver. Ficou ainda à frente da China, da Coreia do Sul, da Indonésia e até da Alemanha, porque a Alemanha ficou em último lugar nesse ano. Também, diga-se de passagem, só correu as últimas 6 corridas das últimas 3 rondas. É assim. Mas pronto. E aqui a Alemanha contava com André Lotterer, também já falámos aqui dele no outro tempo. Sim, foi a queda em desgraça da Alemanha, digamos assim. Ninguém estava à espera. Ou se calhar estavam, todos. A queda Mudanças. da Alemanha nesse ano e a queda da Sim. modalidade toda no ano a seguir. Ainda a nível de mudanças no campeonato, mudou-se os pontos outra vez. Um ponto para a volta mais rápida, como sempre. A Feature mantinha o sistema de pontuação que falámos aqui de 15 a 1, entre o primeiro e o 10º, e a Sprint passava a ter um sistema de pontuação exatamente igual ao da Fórmula 1. 10 para o primeiro, 8 para o segundo, 6 para o terceiro, 5, 4, 3, 2, 1 até o oitavo, igual ao da Fórmula 1 à época, antes de ser agora os 25 pontos para o primeiro. Portanto, estão sempre a mudar. Como é que querem que uma modalidade se estabeleça se quem acompanha a modalidade todos os anos, epá, olha, então, mas isto não era assim ano passado. Era, mas Pois. este ano vais ter que aprender de outra maneira. E não te afeiçoes, para o ano as regras já são outras. Pois. Tu falaste de cancelamentos. Para sermos justos, em março, em abril, a corrida do México, que era no fim do campeonato, foi cancelada por causa da gripe dos porcos. Já toda a gente se tinha esquecido disto. A corrida do Brasil, salvo erro, foi cancelada ou não foi feita porque não se conseguiu chegar a acordo com um canal para transmitir. Pá, não percebo. Sabes que não estávamos em 2024 quando já se paga a streamers para Pois. passarem as coisas, né?
Há esse caso Sim. no Brasil, lá do moço que transmite os jogos. E a primeira Oh. corrida de todas, a que deveria ter sido a primeira ronda, no Mugello, foi cancelada porque aparentemente, e salvo melhor interpretação, os carros não foram entregues a tempo. Ou seja, ficámos só com 7 provas, quando era expectável termos 10, eventualmente 11 com o Brasil. Dar nota também que 2005-2006 viu o Autódromo do Estoril fazer parte do calendário, e Portugal só voltaria a isto no calendário, agora nesta época, 2008-2009, com o circuito, então novíssimo a estrear, Autódromo Internacional do Algarve. E pronto, e agora podemos dizer assim: então mas o Filipe Albuquerque, se fosse bem em Portimão, sim, terceiro e segundo. Não? Por que não? 2009 foi o que já tínhamos dito, ou só se tirou nos Países Baixos e o Castro pontuou. E tem várias visitas ao pódio, portanto. Ainda dar nota de que acontecia uma coisa muito gira, que era, neste calendário, à semelhança dos outros, nas outras épocas só contavam as 9 melhores provas, as 9 melhores rondas. Aqui era como já só houve 7, não iam contar as 9 melhores, mas das 7 era excluída a pior a cada país na classificação. Por exemplo, a Suíça acabou em segundo, mas depois excluindo a pior acabaria em quarto. E a Holanda acabou em quarto, excluindo a pior, ficaria em sexto. Por isso, mas só se dá nota destas alterações porque basicamente mais ninguém foi afetado por isto. Acho que para terminarmos podíamos deixar aqui no ar, correm os rumores que isto está de volta. O Miguel tem uma opinião sobre isso, não é? Eu só acredito quando cortarem a meta da primeira prova. E nem aí vais acreditar. Pois, porque isto, só para terminar, isto acabou em 2009, 2010, ainda foi desenhado calendário, ainda houve testes, houve tentativa de haver testes, mas não. A partir de... foi cancelada inclusive a sessão de testes, que seria na Austrália, depois adiou-se e acabou por não haver mais. Olha, RIP. No entanto, a última suposta etapa era a dos Países Baixos, foi substituída por uma etapa de uma outra modalidade, a Super League Fórmula. Se querem saber mais sobre ela, vão ter que ver o próximo episódio. Olha, não tenho som suficiente para fazer uma palmada na mesa, mas valia a pena. É assim, pronto, nós andamos aqui, lá, como o Miguel disse no último episódio, promessa em promessa. Até à promessa final. Olha, está feita a viagem curtinha a esta curta existência É verdade. dos monolugares de seleções. Exatamente. Se viram até aqui, é deixar um like, comentem. Partilhem. Podem já comentar qual é que era o vosso clube, ou melhor, qual é que é o vosso clube e se chegou a ter monolugar, tendo em conta que vamos falar Da Super League Isso. Fórmula. no próximo episódio. Portanto, like, comentem, partilhem, subscrevam o canal. Entrem na Fantasy, que ainda vão a tempo. Sim, a nossa Fantasy e pronto, olha, a gente vai se vendo por aí. E O próximo episódio já está revelado e acho que podemos deixar aí no ar. Olhem que em setembro vem um episódio muito especial. fora da caixa. Fora da caixa. Fora da caixa. E é isso, olha. Até à próxima. Tchauzinho, rapaziada.